Bom dia, sou Mikhail Belolipetsky, pesquisador do INPA. Essa série de palestras, iniciada pelo FAPERJ, Agência de Apoio do Estado do Rio de Janeiro, apoio muito importante para nós. Hoje eu quero apresentar o tópico que se chama grafos expansores. Na matemática, grafos não são reis ou príncipes, são objetos matemáticos. E para começar, vamos definir o que é grafo. Acredito que alguns de vocês já sabem, mas vamos repetir. Um grafo, que vamos denotar pelo gama, é um conjunto de pares V e E, onde V são vértices de gama e E é conjunto de arestas de gama, que são pares de vértices. Então, arestas junta as vértices. Vértices de nosso grafo. Então, um exemplo. Tem milhares de exemplos de grafos que vamos considerar um diagrama, tipo assim, onde as pontos denotam vértices. Podemos dar nomes para esses vértices, V1, V2, V3, V4, V5. E alguns deles são juntados pelas arestas. Por exemplo, V1, V2. Tem várias maneiras de desenhar o mesmo grafo. Por exemplo, a gente pode fazer desenho assim, que vai ser equivalente. Essa intersecção não importa aqui, só as vértices pode ter arestas que juntam eles. Os grafos têm vários tipos e propriedades. Por exemplo, existem grafos finitos e infinitos. Aqui são grafos, esse nosso exemplo é um grafo finito, com 5 vértices. Mas se o número de vértices é infinito, como podemos pensar árvore infinito, vai ser grafo infinito. Pode ser orientados e não orientados. Então, isso significa que algumas vezes a gente pode dar orientação de nos vértices, chamando um fim e um começo. Conectados e desconectados. E desconectado. Esse exemplo, o grafo é desconectado, porque tem duas componentes conexas. Não dá para começar a vértice, por exemplo, V4 e chegar até V1 usando arestas de grafos. Bom, os grafos aparecem em várias aplicações em matemática e outras disciplinas. Então, aparecem em aplicações. Por exemplo, tem várias aplicações de grafos e usos de grafos em biologia.
bastante aplicações em ciências de dados. E, além disso, em física, em química, transmissão de informação, transporte, clima, outras áreas. Para várias aplicações, a gente está procurando grafos que não são conectados, mas conectados fortemente. É importante para nós ter uma propriedade de conectividade mais forte. Conectividade forte. E isso nos leva à definição de grafos expansores. Então, o que são grafos expansores? Essa segunda definição é um pouco mais técnica, mas vamos introduzir eles e depois entender o que significa esse tipo de objeto. Considera uma constante positiva, epsilon, o grafo, podemos dizer finito, gama, como antes, com vértices e arestas, é chamado epsilon expansor. A ideia é que para não só ele conexo, mas para dividir qualquer jeito esse grafo em duas partes suficientemente grandes, você necessariamente tem que cortar muitas arestas. Então ele é fortemente conexo. Isso vamos escrever assim: para cada subconjunto Y de vértices com cardinalidade desse subconjunto menor ou igual que metade de todos os vértices. Então, vamos inventar o número de todos os vértices para n. Então, conjunto de tamanho menor ou igual que metade de n. Temos que fronteira de y tem pelo menos epsilon vezes cardinalidade de y arestas, vértices, desculpa. Aqui fronteira significa todos os vértices fora de y que tem arestas que ele junta para um elemento de y. Então, fronteira de y, vértices fora de y, conectados com vértices em y. Muito bom. Temos essa definição. Vou dar exemplo em um
momento. Vou preparar um pouco o espaço aqui. E, ok, exemplo. Um exemplo aleatório. É um grafo com alguns vértices, algumas arestas. Agora, pega um subconjunto, por exemplo, aqui, Y, de 3 vértices vermelhos, e a fronteira de Y vai ser todos vizinhos de Y, então esses 4 vértices vai ser fronteira de Y. Então aqui, para separar Y de sua fronteira, você precisa cartar 4 arestas. Mas você pode escolher outro Y, por exemplo, esse Y verde, que também tem 3 vértices, mas separar ele de sua fronteira, só precisar cartar 1. Isso indica que o grafo que eu desenhei aqui não está muito bom conectado. É fácil separar ele em partes grandes, né? Então isso que não vai ser bom expansor. Um exercício fácil para vocês mostrar que qualquer grafo expansor é conectado. Usando definição, lembrando que epsilon aqui é maior que 0. Bom, na verdade, o que nos interessa são sequências de grafos de expansores, porque na vida real a gente encontra conjuntos de vértices e conexões extremamente grandes. Então, a gente está pensando não com grafos de 3, 5, 10 vértices, mas com grafos de mais e mais vértices, supostamente essa quantidade, tamanho, crescendo para infinito. Então, nós interessam as sequências de grafos γ-i. Vamos denotar os elementos de sequência γ-i com número de vértices crescendo para infinito, desde que todos eles são epsilon expansores para o mesmo epsilon. Então, a gente não quer que epsilon vá para 0, a gente quer que esta constante está fixa, desde que todos eles são epsilon expansores para um epsilon fixo, positivo. Bom, e na verdade é fácil dar um exemplo de sequência de grafos expansores com essa propriedade. De fato, considera grafos completos.
grafos completos são expansores. O que são grafos completos? Começa um ponto, depois dois vértices juntados com a aresta, 3 vértices assim, e agora continua com a propriedade que cada vértice desse grafo tem conexão com qualquer outro vértice. Então aqui temos que adicionar assim. Agora vamos 5. Então, conectar com todos. Bonito. Grafo completo com 5 vértices. Dá para continuar essa sequência. Só que o problema aqui tem uma quantidade grande de arestas, muitas arestas. Em natureza, por exemplo, quando essas arestas são axônios que conectam núcleos de cérebro, não dá para conectar cada um com cada um. Isso não é natural, não é possível. Essas conexões são caras, tem que manter quantidade mínima possível. E, além disso, a gente quer ter essa propriedade de conectividade. Então, vamos dar mais uma definição, última definição para hoje. Um grafo é chamado K-regular. Se cada vértice tem grau ou valência K. Valência igual a K. Beleza, então, mais alguns exemplos de grafos K-regulares para vocês. Saber que são. Exemplos básicos são um ciclo de qualquer número de vértices. E no final a gente fecha. É um grafo 2 regular. Um ciclo. Outro exemplo, considera árvore infinito de grau 3, por exemplo. Assim. E assim ele continua em todas as direções. É um grafo 3 regular. Grafo 3 regular, que é um árvore infinito. Bom, só que se você olhar agora nesses exemplos de grafos K-regulares e nossa definição de expansores, grafos expansores, fácil ver que esses grafos, o ciclo, por exemplo, não vai ser bom expansor, porque sempre dá para cortar na metade, só tirando 2 arestas. Então, fronteira sempre tem de um subconjunto de ciclo conectado, fronteira vai sempre ter 2 vértices.
E então, se o número de vértices vai para infinito, essa constante epsilon vai para zero. Não vai ser um expansor, uma sequência de expansores. Não são bons, não são epsilon expansores para um epsilon fixo. E aqui aparece um problema principal dessa área. A pergunta é: se existem ou não epsilon expansores K regular com epsilon e K fixos e N número de vértices vai para infinito. Bom, esse é o problema principal que foi estudado e já temos várias respostas para esse problema. Mas se vocês começam a pensar independente, bem rápido vai descobrir que não é fácil construir tais sequências. Primeira construção de sequência infinita de grafos expansores aparece em trabalho de Kolmogorov e Barzin. Matemáticos soviéticos de 1967. Eles provaram, o resultado fundamental deles é o seguinte. Fundamental. Eles mostraram que grafos bipartidos aleatórios, essa é a palavra importante aqui, de grau 6 são expansores. De grau 6 são epsilon expansores. Depois, apareceram outras provas que independentes que também mostram que grafos aleatórios têm esta propriedade de ser expansores. Vou indicar um pouco sobre como chegaram até esse resultado. Então, eles consideraram mergulhos de grafos em R3 no espaço euclidiano. Então, acabamos considerando mergulho de gama com propriedade que cada vértice, todos os vértices e todas as arestas, suas imagens têm vizinhanças separadas. Então, todos vértices
e arestas. Tem, vamos dizer, vizinhanças de raio 1, separadas, disjuntos. E podemos chamar esse mergulho grosso. Então, e que? Esses mergulhos existem, mas depois que eles procuraram tais mergulho para um grafo dado que ocupa menor volume possível. Então, a gente quer que a imagem de todo grafo gama é concentrado em uma bola de raio menor possível e, ao mesmo tempo, tem essa propriedade. Interessante que a motivação original de Kolmogorov foi o estudo de cérebro em biologia. Ele escutou as pessoas falar que no cérebro, por exemplo, cérebro humano, neurônios, que são vértices, neurônios. Desculpa. Podemos pensar sobre eles como vértices de grafo, naturalmente, e tem também conexões entre vértices que são axônios. Faltaram axônios, arestas, que conectam neurônios, essa estrutura do cérebro. Então, o que acontece em mundo real que esses neurônios são distribuídos na fronteira do cérebro. E axônios são adentro desta, podemos pensar, bola ou uma massa cerebral. Então, a pergunta que Kolmogorov foi interessada é por que é assim, porque eles querem ficar na fronteira e não adentro. e tem explicação para isso. Então, a explicação, com surpresa, tem que ser com grafos expansores, que a gente acabou de definir. Então, considerando esses mergulhos de gama em R3, eles procuraram um mergulho econômico e chegaram motivado por estudo natural, eles chegaram com construção, mergulho optimal, podemos dizer, de tipo seguinte: as vértices de gama vai para a fronteira de bola, vamos dizer esfera, S2, que é a fronteira de uma bola de raio R. E vamos distribuir esses vértices em maneira uniforme. Na fronteira, sem morte. E depois, um por um, a gente adiciona conexões entre eles, como curvas linear por parte. Então, arestas
vai ser dados pelas curvas adentro da esfera linear por parte. E aqui tem alguns parâmetros que poderiam ser escolhidos usando argumento genérico. E esses parâmetros permitem que curvas e seus vizinhantes evitem outras curvas e, no final, a gente chega com mergulho grosso, se o raio foi suficientemente grande. E, a partir daqui, eles provaram, eles passaram a provar que para grafos aleatórios, como assim, no resultado deles, esse mergulho é mais econômico possível. Que essa construção é melhor possível. E juntos com este facto, sai a prova que os grafos aleatórios desse tipo são epsilon expansores. E os grafos aleatórios são epsilon expansores. Assim, a gente chega a uma construção genérica de grafos expansores. O problema é que essa construção mostra que existe bastante grafos expansores, qualquer randômicos vai ser expansores, mas, ao mesmo tempo, não dá nenhum exemplo concreto de sequência de grafos. Tem outra maneira de construir expansores que usa a teoria dos números e teoria dos grupos. Essa construção da teoria dos números permite chegar a construções mais concretas. E eles também têm aplicações, por exemplo, na construção de elementos eletrônicos. Bom, acredito que na próxima aula vou tentar explicar a construção que chega de teoria dos números. Obrigado.